Eu estou ao vivo com o Washington Luiz, que tira as dúvidas em relação a essa questão do imposto de renda. Washington, você tem mais dúvidas ao lado de um profissional também, não é isso? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Verdade, Bruno. Estamos de volta aqui no programa Tribuna Livre para conversar com o Dr. Roberto Cavalcante, que tem um escritório de contabilidade aqui no centro de João Pessoa. Nós vamos conversar com ele o que é preciso e quais algumas dessas mudanças que são importantes para o esclarecimento do contribuinte. Muito bom dia, doutor Roberto. Bom dia. Muito obrigado por atender a nossa equipe. O governo federal mudou as datas, né? Ainda há pouco nós acompanhamos uma profissional da Receita Federal e o que o contribuinte pode antecipar ou agilizar nesse processo do imposto de renda? Tradicionalmente o imposto de renda ele vinha do mês de março e abril, né? Esse ano uma mudança é que ele iniciou ontem, dia 15, e foi estendido até 31 de maio. Qual foi o objetivo do governo com essa mudança de prazo, né? O governo ele tem a sua base digital gov.br, onde permite que qualquer pessoa faça um acesso, né? E com esse acesso ele possa inclusive resgatar a sua declaração pré-preenchida, né? Qual é a grande vantagem dessa declaração pré-preenchida? É que você tem uma série de informações que o governo recebeu, inclusive a questão da data também tem uma relação, porque as empresas, as pessoas físicas e todos os médicos e outras pessoas são obrigadas a entregar até 28 de fevereiro uma série de obrigações, como as consultas médicas, as vendas de imóveis, né? O que as pessoas receberam. E o que o governo fez? Ele disponibilizou para as pessoas todas essas informações que ele já recebeu. Ele agora, quando você tem esse gov.br no nível prata ou ouro, você consegue acessar a sua declaração, onde você vai ter seus rendimentos, onde despesas médicas, saldos bancários e muitas outras informações. Doutor Roberto, uma informação importante é que as pessoas podem compartilhar a antecipação da restituição? Sim, também é uma nova ferramenta que a Receita está disponibilizando. É muito comum que as pessoas que tenham restituição vão aos bancos e negociem, né? Então, para dar uma transparência, uma facilidade, até para segurança, você pode compartilhar aquela sua informação com o banco. Então, o banco agora, de uma forma muito clara, ele vai saber que você tem a restituição, né? E vai acompanhar, inclusive, esse processo, né? O que possivelmente facilita e dá uma segurança maior. Ok. Doutor Roberto, muito obrigado pela participação. Agradecemos, a coisa estamos à disposição. Um bom dia. Então está aí, Bruno. São dicas importantes que o contabilista agora passa para os telespectadores. É importante você, quanto mais rápido fizer a sua declaração para evitar transtornos de última hora. Ao vivo, Washington Luiz aqui no Tribuna Livre. Eu volto a qualquer momento trazendo mais informações aqui neste programa. É com você, Bruno. Pergunta, Washington. Eu tenho uma pergunta a fazer. João Bruno, estou te ouvindo. Tem um telespectador que faz uma pergunta aqui. Ele diz: Bruno, eu tenho dúvidas em relação à questão do imposto de renda. Eu tinha pessoa física e hoje sou apenas pessoa jurídica. Ele é empresário, a empresa dele tem um faturamento médio de 150 mil mês. Ele está trazendo aqui essa informação, 150 mil mês. Então, como é que fica a questão do imposto dele? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Ok, Bruno. O Bruno Pereira recebeu agora a solicitação de um ouvinte, de um telespectador, que ele era pessoa física e passou a ser empresa. Ele tem um faturamento de 150 mil reais mês. O que é que muda dele ter passado de pessoa física para pessoa jurídica e como esse imposto será pago? Na realidade, nós temos duas situações diferenciadas. Como pessoa jurídica, ele passa a ter as obrigações inerentes a uma pessoa jurídica, declaração de imposto de renda e todas as outras obrigações. Mas também mantém da mesma forma anterior a sua obrigação da sua declaração de pessoa física. As duas situações não se confundem. Ele, como pessoa física, se ele obteve rendimento da sua empresa ou de outras fontes, ele continua obrigado da mesma forma anterior. E passa a ter mais uma obrigação, que são as obrigações, as declarações, os impostos da pessoa jurídica. Ele pode receber lucros dessa pessoa jurídica dele, que não existe tributação, rendimento isento. Ele pode receber prolabore, onde será tributado na sua declaração pessoa física. Então, ou seja,
de um modo geral, do ponto de vista da declaração que ontem iniciou, não tem nenhuma mudança, talvez uma informação das cotas de capital dessa empresa na declaração de bens e algum rendimento que ele venha a ter. Na física ele precisa informar que tem uma empresa agora que está recebendo. Exatamente, ele vai ter que informar lá na declaração de bens que é sócio da empresa com um capital que ele integralizou. E nos rendimentos, ele tem que informar também os rendimentos que ele recebeu. Ele pode ter recebido a título de prolabore, ele pode ter recebido a título de distribuição de lucros. Aí na declaração tem local próprio para cada situação desta. Muito obrigado. Por nada, mais uma vez disponha. Então está aí, Bruno, esclarecimento importante essa sua pergunta que você acaba de fazer, porque muitas pessoas se encaixam nesse processo que nós acabamos de relatar. É com você, Bruno. Washington Luiz, são 6h41 agora.